Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso programa de escola dominical, Destaques da Lição, apresentando sempre a lição a ser ministrada no domingo que se aproxima. E, portanto, vamos mais uma vez estudar a nossa lição. Deus abençoe a sua vida e família. Queremos contar com a sua colaboração, com a sua participação. Sou o pastor Alexandre Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, deixe a sua inscrição e também acione o sininho para receber as nossas notificações. Lembrando de também deixar o seu comentário e compartilhar nos grupos da sua igreja, enviar aí para os amigos e entusiastas de aprender as Sagradas Escrituras. Maravilha, glória a Deus. Vamos estudar a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Se você não sabe como fazer a sua inscrição, veja aí que vai aparecer para você agora como você deve fazer. Acione aí no botão, clique no botão inscreva-se e acione o sininho e receba as nossas notificações, tá? Vamos voltar aqui a falar da nossa lição especificamente, lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Maravilha, glória a Deus. Tema do trimestre, tá aí, lição especial, como já explicamos na lição de número 1, tá aí no nosso canal, procure a playlist Destaque da Lição. E também o tema do trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Maravilha! Glória a Deus! A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 1, versículo 7 e também em Neemias. Portanto, pause a tela, leia e siga com o conteúdo da lição, tá bom? Texto áureo, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse versículo é muito bom, porque, além de outras aplicações, o que é lido aí é que a nossa fé está bem mais próxima de nós. A nossa salvação está bem mais próxima de nós do que quando nos rendemos aos pés de Cristo. É importante, esse é o conceito inicial desse versículo, mas tem outras aplicações também. Aí o apóstolo diz que por isso já é hora de despertarmos do sono. Glória a Deus. Cada vez que passa, aproxima-se o retorno do Senhor e a concretização, a glorificação, que é o último estágio aí da salvação, ou os processos da doutrina da salvação. Maravilha. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ponto e fechou. É isso aí. O despertamento espiritual, o avivamento, a renovação, a restauração são obras exclusivas de Deus. Vou enfatizar na palavra exclusiva, porque embora da nossa parte cabe buscar, consagrar, santificar, orar, pedir um avivamento, pedir um despertamento, contudo, o máximo que devemos e realmente devemos é pedir, clamar. Contudo, a soberania está na mão de Deus. O despertamento pertence a Deus. Ele vai tocar, despertar, avivar aqueles que Ele quiser, que estiver de acordo com a sua vontade. Tá? Glória a Deus. Os tópicos da lição, desta lição de número 2, é o tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Tópico 2, as finalidades do despertamento. Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. E o tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. E
contendo aí os seus subtópicos. Meus amigos, quero dar o crédito aqui para o site ebdpanorama.com. É o site da onde pegamos esse slide. Eles disponibilizam, visita lá o site, vou repetir, ebdpanorama.com. Muito bom site, recomendo e utilizo os slides que eles disponibilizam. Eu me adaptei melhor a esse slide, gosto da maneira como eles fazem. Vamos inicialmente recapitular, tá? O conteúdo histórico, o panorama de fundo desse trimestre. Vamos começar com essa pergunta: quais foram as causas que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico? Crimes, idolatria, exploração, não pagar o salário, falando da relação social entre patrão e empregado, desprezo pelos órfãos e viúvas, mentira, assassinato de gente inocente, sacrifícios de crianças a falsos deuses. Então perceba que acontecia tudo isso na época de Daniel, na época do cativeiro, na época antes do cativeiro, que culminou com o cativeiro do povo de Israel, especificamente do povo de Judá, o Reino do Sul, tá? E quando olhamos para esse quadro, o que é que pensamos? E aqui vai esse destaque, que o nosso tempo não está muito diferente do que está relatado nesse slide. Portanto, meus amigos, mais uma vez reforçamos a necessidade de buscarmos a presença de Deus, um despertamento espiritual. Entenda que o despertamento espiritual é um despertamento completo. Quando falamos de despertamento espiritual, estamos incluindo aí o despertamento moral, despertamento ético, despertamento da consciência cristã, caráter, compromisso com Deus. É isso que é despertamento espiritual. Por que é importante fazer essa distinção, ou melhor, trazer essa explicação? Porque muita gente no arraial pentecostal, pensa que despertamento espiritual é línguas estranhas, é puro, é dons espirituais. Não. Isso não é despertamento espiritual. Isso faz parte de um pacote de ferramentas espirituais que Deus colocou à disposição da igreja para executar a sua obra, para fazer missão. A igreja recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe os dons espirituais, recebe estas ferramentas espirituais para trabalharmos para o Senhor. Os dons espirituais não deixam ninguém mais santo. O falar em línguas não deixa ninguém mais santo. Entende isso? Faz essa distinção. Portanto, o que estamos buscando aqui é um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Esse avivamento espiritual perpassa no sentido de mudança de vida, de convenção, de convertimento, que a pessoa precisa realmente estar na presença de Deus. Moral, caráter, bons atos, bons exemplos, fruto do Espírito, tá? Esse é o sentido de despertamento espiritual. Ah, pastor, mas se alguém fala em línguas, ele não é espiritual? Não necessariamente. Quem disse isso? Os dons espirituais, aquilo que nós, enquanto pentecostal, acreditamos, ele não nos ajuda a sermos avivados ou despertados ou próximos de Deus, no sentido de santificação da nossa vida, de um despertamento para a palavra, para a oração. Não. Como é que eu sei que eu estou despertado? Quando eu estou buscando a Deus em oração, lendo a palavra, santificando a minha vida, aí eu estou recebendo da parte de Deus esse avivamento e esse despertamento espiritual, tá bom? Então precisamos buscar esse despertamento. E aqui estão as razões, as causas pelas quais o povo foi levado para o cativeiro, o povo de Judá. Veja também, como frisei já, o reino com Davi e Salomão, ele foi unido, chamado reino unificado, era um reino só.
Davi e Salomão teve outro também, mas vamos centrar nesses dois aqui, que são os personagens principais. Depois deles, teve o reino dividido, o reino do sul e o reino do norte. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, cuja capital foi Jerusalém. E o nosso estudo nesse trimestre dar-se-á com o reino de Judá. Tá? O reino de Israel foi saqueado pela Assíria e foi levado para lá, nunca mais voltou, ficou disperso, houve uma diáspora, por assim dizer, e o povo não voltou. O reino de Judá foi cativo, foi levado para a Babilônia, mas retornou depois de 70 anos e construiu de novo o que nós temos como Estado de Israel. Obviamente que aqui é preciso dizer que muita gente do Reino do Sul vieram também para cá e formaram novamente, depois do cativeiro, a nação unificada, o povo unificado, tá? Mas é só para explicar historicamente o que aconteceu. Quais foram os profetas do exílio e também pós-exílio? Tá aí, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Obadias. Lembrando que Jeremias encerrou o seu ministério basicamente quando o povo foi levado para o cativeiro. Daniel, Ezequiel e Obadias profetizaram aí durante esse cativeiro e também depois, o caso de Daniel durante o cativeiro, de Ezequiel também, e Obadias ele vai profetizando também na proximidade do término do cativeiro babilônico, enquanto que Ageu, Zacarias e Malaquias eles vão profetizar pós-cativeiro. Lembrando aí de Ageu, que tem aquele versículo famoso, a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Lembrando que a primeira casa é o templo de Salomão, construído por Salomão. Esse é o templo da primeira casa, o templo de Salomão. O templo da segunda casa é o de Ageu. Agora, qual era o templo mais suntuoso, mais glorioso? Obviamente que o de Salomão. O templo construído por Ageu era bem simples, simplório, em comparação com a grandiosidade do templo construído por Salomão. Agora, por que Ageu diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Nesse sentido que nós estamos comentando para vocês. Ageu não fala da suntuosidade material, da riqueza, do ouro, daquela coisa linda que materialmente foi construído por Salomão. Ageu está falando da restauração espiritual, do avivamento do povo para com Deus. Vou citar um exemplo apenas aqui. A questão da idolatria. Antes do cativeiro babilônico, o povo de Israel era um povo idólatra. Veja, por exemplo, o deserto, veja, por exemplo, as narrativas dos livros de crônicas, de reis, de Samuel, o povo de juízes, o povo era idólatra. Depois do cativeiro, você vê algum ato de idolatria por parte do povo judeu? Veja aí. Inverti inclusive o período interbíblico, que é depois do cativeiro, começa o período interbíblico e aí nós temos, depois de Malaquias, aí, um período de aproximadamente 400 anos até a chegada das ações do Novo Testamento. Não há ato de idolatria. Veja o Novo Testamento, mesmo para os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, samaritanos, não existe vestígio de idolatria. Portanto, está aí. Por isso, esse é um dos aspectos pelos quais a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Que nós, enquanto cristãos, também possamos buscar da parte de Deus esse despertamento, esse avivamento, para buscarmos estarmos na presença de Deus em conformidade com a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está o mapa de atuação dos profetas no cativeiro. Veja, por exemplo, que Jeremias ele está aqui, profetizando, e Jeremias, portanto, vai profetizar em Jerusalém, enquanto que Daniel e Ezequiel estão 1.200 quilômetros depois,
profetizando em Babilônia, ou na Babilônia, ou pertencendo aí à região da Babilônia. Veja esse quadro sobre a profecia de Daniel concernente aos impérios. Primeiro temos o Império Babilônico, que cai e levanta-se o Império Medo-Persa, e Ciro, como persa, vai, portanto, permitir que o povo volte para casa, tá? Que os judeus retornem para a sua terra. Depois o Império Medo-Persa vai ser substituído pelo Império Grego. Depois vem o Império Romano e tem esse aqui que é o Império Escatológico, que na visão escatológica tradicional irá ainda se cumprir. Portanto, vamos ver aí que Daniel vai profetizar a queda do Império Babilônico e a sucessão pelo Império Medo-Persa. Daniel vai vivenciar, vai passar pela transição aí dos dois impérios, do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E vamos ver que vai ser o rei persa, o rei Ciro do Império Medo-Persa, que vai assinar o decreto para o povo retornar para a sua terra, para o povo judeu retornar para a sua pátria. Veja aí uma representação do rei Ciro assinando o decreto. E vai ser basicamente também a esse decreto aí que vai se apegar muitos personagens do período pós-exílio, o próprio Neemias, o Esdra e tantos outros vão se apegar nesse decreto. Neemias vai, por exemplo, pedir para portar um determinado, como se fosse assim um salvo-conduto para ele transitar perante o reino, para reconstruir também os muros, porque era lei, legal. Estamos dando esse destaque para o aspecto jurídico da liberação de Ciro, da liberação do povo judeu para regressar à sua terra. E foi Deus agindo na vida de Ciro e também para abençoar o seu povo. Veja o versículo 1, capítulo 1 aí do livro de Esdra. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Tá vendo, irmãos? É Deus quem faz. Não tem como não ser assim. É Deus quem faz. É Ele quem age, é Ele quem realiza, é Ele quem opera. Aleluia. Tópico 1. Ainda falando aqui sobre o despertamento espiritual que emana do próprio Deus. É Deus quem faz isso, o despertamento é dele. E pronto, a gente no máximo que podemos fazer é buscar. O máximo que eu posso fazer é seguir o exemplo de Daniel, buscar, clamar, falar, jejuar, consagrar minha vida e pedir um despertamento espiritual, um avivamento da parte de Deus. Mas lembrando que quem dá esse avivamento, quem proporciona esse despertamento é Deus. Glória a Deus, é o Senhor nosso Deus. Síntese do tópico 1, o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Nós, enquanto cristãos assembleanos, acreditamos que o homem coopera com Deus, mas não para mandar na vontade nem na soberania de Deus, mas justamente para concretizar, para realizar, para manifestar esse desígnio, essa vontade do Senhor. Somos cooperadores, cooperamos com o Senhor conforme a sua vontade e dentro da margem de liberdade que Ele nos permite. Tópico 2, as finalidades do despertamento. Tópico 1, item 1, a restauração nacional de Israel. Veja bem aí, ó. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem, assim como ele fez com Ciro. Então, chegou o prazo final da promessa, não da promessa, mas do decreto de Deus, de que seria de 70 anos, mas realmente 70 anos o cativeiro. O que é que acontece no final? Deus desperta Ciro, levanta, Ciro vai lá
emite e publica o decreto e o povo retorna, se assim quisesse, para a sua terra. Muitos optaram por ficar em Babilônia porque já estavam ali estabelecidos, várias gerações, pelo menos duas, no mínimo duas já haviam nascido, que não conhecia a Jerusalém porque nasceu no cativeiro. Então muita gente ficou lá, mas muita gente também retornou e Deus cumpriu a sua promessa. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus e, portanto, começou a restauração nacional. Aqui estamos falando também de um aspecto jurídico. A partir daí, o povo retorna para sua pátria e reconstrói a sua nacionalidade, com governo próprio, com normas próprias, com leis, com sistema de culto estabelecido. Isso é maravilhoso. Aí começa a restauração nacional do povo. E veja que esse cumprimento foi uma profecia que Deus já havia dito por Isaías 180 anos antes. Veja também que a forma como Deus fez desse cativeiro foi uma forma para restaurar. E o tópico 2 fala das finalidades. Qual foi a finalidade? 1, a restauração nacional. 2, a restauração espiritual. E aí nós vamos perceber que Deus vai promover essa restauração. Meus irmãos, pastores, professores, obreiros, aqui nós temos um quadro síntese apresentando os aspectos do meio de culto do povo de Deus, do povo judeu. Temos o tabernáculo, que foi estabelecido logo no início da caminhada, quando o povo sai do Egito, que era uma tenda móvel, fazia parte da característica do povo na época. Temos os templos, primeiro, segundo e terceiro templo, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto templo, depende da perspectiva. Vamos lá. Primeiro, o templo de Salomão, construído em 959 e que foi destruído pelos babilônicos em 586, quando marca aqui o cativeiro do Reino do Sul, que é aquele que nós estamos estudando e mencionando aqui nessa lição. O segundo templo é o templo de Zorobabel, que é o pós-cativeiro babilônico, que Zorobabel reconstrói com apoio daquela grande equipe e que foi restaurado por Herodes. Por que eu falei segundo, terceiro e quarto? Porque alguns interpretam o seguinte, que esse aqui foi o primeiro templo, realmente, o de Zorobabel o segundo e o de Herodes o terceiro. Porque, na verdade, historicamente, o rei Herodes não fez uma vamos dizer assim, uma reconstrução, uma restauração. Basicamente, ele fez um novo templo, maior, mais suntuoso, muito mais belo. Então, assim, basicamente, ele reconstruiu um novo templo. Mas tem essa linha de interpretação, ou 3 ou 4 templo, não tem problema naquilo que você pensa ou acredita. Não interfere no decorrer da história, ou nos fatos da história. E o terceiro templo vai ser o templo do, vamos dizer assim, o templo do escatológico, o templo que muita gente acredita que vai se dar no período da grande tribulação. Vai depender em que aspecto, ou em que espectro interpretativo você crê, tá? Nós, assembleanos, acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas tem outros que são mid e pós-tribulacionista. Portanto, perceba aí que esse terceiro templo vai ser o templo do anticristo, onde o anticristo vai profanar o templo da grande tribulação, que ainda vai acontecer, na nossa humilde opinião. E as sinagogas são um lugar onde o povo reunia para a educação e também para a atividade religiosa, a educação e para os cultos.
para a educação e para os cultos, tá? Tá aqui, ó, um entendimento muito importante sobre esse assunto é que a sinagoga vai surgir, na interpretação de alguns, durante o período babilônico, justamente porque não tinha templo. Eles criaram então as sinagogas para poder servir ali como uma rotina de educação para os filhos e também para o culto, para a reunião, para discutir as escrituras ao sábado. Quer ver um destaque aqui? É que o povo judeu não contaminou a sua crença. Ele manteve, mesmo lá em Babilônia, Deus já deu despertamento e eles mudaram nesse aspecto. Mesmo em Babilônia, eles não adoraram os deuses da Babilônia. Veja lá, Daniel e seus amigos não se contaminaram. Então, houve esse zelo por parte do povo. Tá? Pode ter um outro que se envolveu, sim, mas estou falando em termos de povo, de sociedade, de grupo. O povo não se contaminou. O povo não se contaminou com essa questão, e isso é importante percebermos sobre essa questão, tá? E aí nós temos então o tabernáculo, os templos e as sinagogas. Ainda sobre a restauração espiritual de Israel, que Deus fez aí essa obra maravilhosa. Perceba, irmãos, que cada despertamento tem um objetivo principal. Deus sempre vai utilizar os avivamentos e os despertamentos para algo importante na história do povo de Deus. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim na história da igreja e assim também é em nosso tempo. Deus vai despertar o seu povo com base aí no tempo, no lugar, no momento, para poder cumprir um objetivo específico. Sempre vai ter aí a graça e o pecado, a restauração e a recondução do povo para a presença de Deus, como já comentamos aqui. O Espírito está sempre pronto para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está aqui a síntese do tópico 2, as finalidades do despertamento, como já mencionamos. Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Sempre. A fidelidade de Deus em suas promessas. Deus cumpriu? Sim. Ele trouxe o povo de volta, o povo de Judá, o povo de Deus retornou para Judá, e também a derrota em relação ao Império Babilônico, que foi sucedido pelo Império Medo-Persa. E Deus renova a sua promessa, ou as suas promessas. Falando aqui para os pentecostais, do qual pela graça de Deus fazemos parte, Deus também nos dá a promessa para o nosso tempo, promessa de batismo no Espírito Santo, a promessa também dos dons espirituais, como nós já explicamos aqui, como ferramentas. São ferramentas espirituais disponibilizadas por Deus para a edificação da igreja e para a expansão do seu reino, para missões, para as pessoas levarem a palavra de Deus, os missionários, os crentes, propagarem e levarem a palavra de Deus adiante, tá? Então nós temos aí o batismo no Espírito Santo, temos também os dons espirituais e temos outras ferramentas que Deus coloca em nosso caminho, como os dons ministeriais, como os dons de serviço, entre outros talentos que Deus coloca à disposição do seu povo para cumprir a promessa e levar a palavra de Deus a todos os lugares. O Senhor cumpre as suas promessas. Glória a Deus. Então nós temos essa perspectiva em relação a esse ponto, tá? O nosso coração precisa estar aquecido pela presença de Deus, precisa estar aquecido pelo fogo do Senhor. Glória a Deus. A chama não pode apagar, a chama do Espírito, a chama do avivamento, a chama do pentecostalismo não pode apagar da nossa vida, tá, irmãos? Vamos tomar cuidado com esses excessos, com esse, vamos chamar aqui de neopentecostalismo,
e que muitas vezes se apropria de meios que não foram estabelecidos na palavra de Deus nem na história da igreja. E aí nós vamos desvirtuar do avivamento genuíno, do despertamento genuíno, do derramamento do Espírito Santo, como se deu e como é dito pelas Escrituras e também doutrinado pelos apóstolos. Síntese do tópico 3, Deus é fiel em cumprir suas promessas, glória a Deus sempre, ele não é filho do homem para que minta, e Paulo vai dizer que mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. É isso aí que nós comentamos. Falamos aqui das promessas de Deus em relação à doutrina pentecostal, os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, glória a Deus, é muito bom. Só que são ferramentas para o trabalho, não é ferramenta para o caráter, para levar a obediência, para modificar o comportamento, para converter as ações. O que é que faz isso aí? Quem faz é a palavra de Deus. O despertamento, o avivamento genuinamente bíblico, ele nos dá esse despertamento para a palavra de Deus, obedientes à palavra. Quantos pregadores pentecostais, ditos pentecostais e tal, tem por aí. Vocês já viram que nessa pandemia, o que tem aí no Facebook, essas lives que é ao vivo, mas não é ao vivo, são lives gravadas, que a turma deixa rodar o dia todo aí, e com revelação. Só que a revelação já é de nomes que vai aparecer ali nos comentários. E toda hora o pessoal pede para dar o like, para compartilhar, dar o like, compartilhar, e mostrando que isso é revelação. Irmãos, não é despertamento, não é avivamento, não é nada disso. O que é isso aí então? Nada mais é do que, eu poderia dizer aqui, para não ser tão agressivo, é uma afronta, é uma disfunção, é um atrofiamento. Falando de modo mais claro, isso aí é aberração, tá? É uma aberração, é uma afronta à doutrina pentecostal, é uma afronta às sagradas escrituras. Então vamos tomar cuidado, que isso não é avivamento, são aí reveladores de Facebook e de Instagram, mas que não demonstra compromisso com Deus, não demonstra o despertamento espiritual e nem o avivamento que as pessoas querem. Vamos voltar para a palavra, porque o despertamento torna os homens obedientes a Deus. É isso. Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Esse é o caminho, a palavra. O despertamento nos leva à oração, nos leva à palavra de Deus, nos leva à santificação. Isso é despertamento espiritual, tá? Esse é o modelo, o paradigma da Bíblia, o modelo bíblico que nós temos para as nossas vidas, a referência da doutrina bíblica, da doutrina pentecostal para a nossa vida. Glória a Deus. Portanto, o crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Isso aí. Síntese do tópico 4, um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo e de Deus. Não houve. O povo manteve a sua liturgia, o seu culto, como deveria ser, dentro do aspecto da doutrina que o Antigo Testamento, que os profetas e Moisés e toda a liturgia, todo o sistema de culto e sacrificial foi estabelecido. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Quero orar pela sua vida, pela sua igreja, pelo seu ministério, e assim também orando uns pelos outros. Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, quero apresentar em tuas mãos a conclusão desta aula, Senhor. Esse vídeo que as pessoas irão assistir, que os teus filhos e filhas irão assistir, para ajudar-lhes
na composição, na elaboração da aula, Senhor, ou até mesmo para edificação espiritual, para o aprendizado da Tua palavra. Eu te louvo pela vida deles, das suas famílias. Assim, Pai, incluindo todas as nossas vidas em Tuas mãos. Quero te louvar, porque Tu és bom, és maravilhoso. E te agradeço por esse canal, por esse mecanismo, por esse programa semanal da Escola Dominical, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. E se não é inscrito, se inscreva no canal ou inscreva-se no canal e deixa aí acionado o sininho para receber as nossas notificações. Deus te abençoe, no nome de Jesus.